Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a sessão do nosso painel 21 no palco E. Meu nome é Rodrigo Martins, eu sou diretor-geral da Foraco Drilling Service e presidente da CBRR. Eu vou conduzir esse painel aqui como moderador, com esse grupo top que eu estou aqui, meus parceiros, né, os palestrantes aqui, o Bernardo Viana, que é CEO da GE21, geólogo formado pela UFMG e com MBA na FGV, e atualmente é CEO da GE21, diretor da BPM e CBRR. A Gláucia, diretora executiva da GeoAnsata, geóloga, mestre em recursos minerais, doutora em engenharia mineral e diretora executiva da empresa. E nosso amigo João Luiz, CEO na Geosol, no Grupo Geopar, diretor executivo da BPM, engenheiro geólogo formado na UFOP, 31 anos de atuação no setor, especialista em engenharia de segurança do trabalho, formação em gestão de projetos, contratos, negócios, aí com um vasto currículo. E a gente vai trazer aqui, pessoal, um pouco da discussão sobre o momento que nós estamos vivendo aqui mundial, nas commodities, que um pouquinho perdi nessa papelada aqui. Como é que o Brasil está se posicionando em meio a essa nova onda de commodities, né? Algumas commodities atingindo preços astronômicos. A gente tem o caso do ouro, né? A gente estava brincando aqui que a gente não consegue acertar o preço do ouro, porque o preço que a gente colocou na nossa apresentação já não está mais valendo, já está mais baixo e depois vai mais alto. A questão de terras raras no Brasil e outras commodities, né, que o Brasil tem potencial. Algumas outras commodities que já passou um pouco a grande onda, mas que continuam aí sendo importantes no cenário mundial. E todo esse contexto geopolítico, como é que a gente está se enquadrando aqui dentro como é que o Brasil está se enquadrando dentro de todo esse cenário. Então, os palestrantes montaram uma apresentação aqui que vai servir como base, trazendo muita informação bacana, e a partir daí a gente faz a discussão. E claro que, antes da gente começar, agradecer ao IBRAM, né, em nome aqui de todos aqui que estão aqui na mesa, aqui no painel, pelo convite, né, pelo excelente evento, bela organização, e a Bahia por nos receber mais uma vez tão bem, né? Então, deixo aí eu com a Gláucia, primeiro começando, né, Gláucia? Só peço desculpa que a apresentação vai ficar um pouquinho escondida aqui por questão de formatação, mas a gente, caso tenha alguma coisa escondida aqui, a gente fala aqui o que ficou atrás da gente. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer ao convite do IBRAM. É uma mesa particularmente interessante de discussão. E foi muito providencial a gente participar dessa mesa logo depois do setor de investimentos. Então, acho que vai ser extremamente complementar para que a gente prepare os projetos, e é isso que a gente vai discutir muito por aqui, prepare os projetos para que, de fato, eles estejam nos momentos certos para captar o investimento. Trouxe aqui alguns números. Como o Rodrigo falou, aqui embaixo aqui do painel, talvez a gente não veja as fontes dos dados, mas isso vai ficar disponível. Também quem quiser outra informação, a gente compartilha depois. Para a gente chegar e conseguir quantificar o universo da mineração brasileira, né? Antigamente, a gente tinha promovido pelo DNPM os anuários minerais brasileiros das commodities. Hoje em dia, a gente tem alguns grandes levantamentos que o IBRAM consolida do ANM e tudo mais. Esse aqui foi um levantamento que eu fiz semana passada. O pessoal do Jazida me ajudou a preparar isso. Então, a gente tem cerca de 40 mil titulares de processos ativos, né? E como que se distribui? Cerca de 15 mil concessões de lavras, 21 mil licenciamentos, 3.200 lavra garimpeira, registro de extração, muitas áreas de disponibilidade e muitas que a gente sabe também estão prontas aí para voltar para o mercado novamente também. Se a gente for fazer um extrato ali de títulos de metais preciosos, a gente chega de mais 5 mil titulares. Então, é um universo grande que a gente tem que também perceber a visibilidade que a gente quer demonstrar desse setor.
a pujança do setor também para que os investidores consigam chegar nessas empresas de uma forma global, né? Nessa semana, nós preparamos, tem um QR Code ali no cantinho, não sei se vocês vão conseguir pescar, mas é o mapa do IBRAM, que nessa semana atingiu 150 mil visualizações, onde são pormenorizados detalhes das empresas de transição energética, ferro, fertilizantes e mineralizadores, ouro, que compõem 298 empresas de 85 associados do IBRAM, com 313 minas ativas e 244 projetos. Então, a gente tem essa distribuição aí também de a céu aberto, de minas subterrâneas e minas mistas, onde é possível a gente verificar como se distribui, principalmente em relação a essas commodities selecionadas que o IBRAM está monitorando. Também um trabalho que a gente avançou, quem quiser mais detalhe também dá para pegar ali no QR Code, nós estamos acompanhando o número das empresas listadas em bolsas de valores no mundo todo. São 26 bolsas de valores que os recursos dessas bolsas são desenvolvidos em projetos aqui no Brasil. Então, são 118 empresas hoje listadas, fora, que atuam aqui, em 274 sites brasileiros. Mais de 2.400 projetos minerais aí, sendo que 87 empresas, que são 74%, são júniors, que se enquadram por essa metodologia aí de júnior, médias e majors, de acordo ali com capitalização e fluxo de caixa e tudo mais, né? Então, a gente, inclusive hoje de manhã, a gente no mini curso que teve aqui, eu mostrei a evolução desses dados, e em 2000, isso é uma surpresa até para mim, viu, porque eu tinha esquecido desse valor, mas em 2021 eram 55 empresas. Então, em 2024, a gente já está com 118, e isso a gente pode desdobrar em uma série de questões. Mas a proporcionalidade de 75% se mantém, o que é interessante também, né? Estão vindo os majors também. Então, isso também é bacana. João. Boa tarde a todos, sou João Luiz. Obrigado pelos participantes, pelos presentes aqui. Eu cumprimento o IBRAM, né, pelo esse belo evento, na pessoa do nosso presidente, Raul Jugman, e aos meus colegas de mesa, Rodrigo, Bernardo e a Gláucia, né? Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de participar do evento Invest Mining. E hoje, coincidentemente, o painel anterior ao nosso foi a turma da financeira, que realmente nós estamos trazendo e buscando e tentando fazer um diálogo conjunto para que o setor financeiro entenda as oportunidades da mineração. E nada melhor do que falarmos das demandas globais por minerais críticos e o aumento e a variação de valores. Nós temos aqui alguns exemplos para dar um highlight, que é no caso das terras raras, do grafite, do níquel, da oscilação que teve do lítio, do cobre, manganês e cobalto. E temos também de outros bens minerais, que nós vamos... Aqui, Glaucio. Que nós temos uma visão, né, de 2040, de que vai ter de necessidade do lítio na transição energética, quais os minerais que vão precisar nos avanços tecnológicos, silício, magnésio, titânio, dentre outros, e o de infraestrutura, ferro, nióbio e fosfato. Nós podemos observar que a variação é imensa, tem minerais que, na realidade, vão crescer, ter uma necessidade vão ter um crescimento de 5 a 12 vezes e vai ter um déficit de 40% do que é hoje em dia, como é o caso do lítio, dentre outros, o caso do titânio, crescendo de 1 a 3 vezes e vai ter uma necessidade de 30%, vai ter um déficit de 30%. E, obviamente, nada melhor do que mostrar a variação dos preços dos minerais. Alguns descem, outros sobem, isso é natural no setor mineral, assim como ocorre em outros setores agrícolas e por aí vai. E um highlight do lítio, níquel, cobalto, das crescências desses bens minerais e dos terras raras em termos de valores ao longo dos anos, de 15 a 24. E outros minerais, nos casos dos básicos, metais básicos, tiveram alguns um decréscimo e outros um acréscimo de valores. E assim, obviamente, também será da necessidade por eles. Esse gráfico é interessante, que ele dá mostra o que é a transação, o transporte, a logística de rotas comerciais de minerais ao longo do mundo.
E nós vemos que onde tem os rosados, os avermelhados, são locais que têm ou distâncias longas, ou problemas geopolíticos, ou problemas de guerra, ou problemas até de escassez. E o Brasil está ali, ele consegue conectar com várias partes, tem uma dimensão territorial imensa e uma grande oportunidade para a exploração dos bens minerais. E a China e os Estados Unidos, como todos sabem, passam por um momento geopolítico não muito estável e muito menos amigável, né? E cabe aqui destacar, como dissemos hoje, que a apresentação nossa, o ouro, o dia que foi feito, estava a 432, hoje já bateu na casa dos 3.997, mas ele continua crescendo. E nós fizemos um debate entre o grupo e observamos que tem alguns motivos pelos quais o ouro deu essa crescência no valor dele e a busca de necessidade de exploração mineral. Uma, obviamente, que travaram a grana dos russos, mais de 300 bilhões, né? E a China querendo combater a moeda americana, comprando ouro a rodo no mundo. Hoje ela é a maior produtora de ouro, mas ela tem uma grande diferença ainda das reservas americanas. Então, existe sim uma oportunidade, mas ao mesmo tempo pode ter uma movimentação. O mercado, ninguém consegue falar o valor do ouro, mas acredita-se que pode chegar até $5.000 onça. Já chegou a 4, já passou de 4.300, então nada óbvio de chegar nesse valor, né? E eu passo a palavra aqui para o Bernardo para falar um pouco sobre a exploração e o prazo que elas requerem dentro do setor mineral. Obrigado, João, obrigado a todos, obrigado, Ibram, né? Em direto ao assunto, esse gráfico, né, acho que não é novidade para ninguém aqui, né? Talvez é um pouco de novidade ou assusta um pouco o pessoal que estava antes da gente aqui, que é o pessoal do dinheiro, né? Que quando você enfrenta a realidade do desenvolvimento de um projeto de mineração, né, e a gente vê uma contaminação, não digo contaminação, talvez um viés do discurso desses planos nacionais, sempre focado na parte final da cadeia, né, que são a menor parte daquelas júniors e majors lá do gráfico da Glaucia, né, que é o tempo de maturação e desenvolvimento de um projeto de mineração. Ele é longo, né, o prazo para você colocar um projeto de pé no Brasil chega aí a 20 anos, né? Que é um prazo que talvez afasta investimentos, principalmente no início da cadeia, né? Que é onde começa tudo, é na parte de exploração, a parte de pesquisa, né? Onde os projetos são iniciados. Tá? Entre diversos fatores, né? Esse estudo mostra alguns dos principais fatores, né? Você está um pouco a falta de clareza e a dificuldade, né, de enfrentamento nas questões de licenciamento ambiental, liberação de área, stakeholders, né, a dificuldade da agência, né, a dificuldade que os titulares enfrentam de uma agência sucateada, vamos dizer assim, enfrentando sérias dificuldades, de critérios diferentes em cada uma dos estados, né? E dentre vários fatores, né, que a gente coloca, além de licenciamento, questões ambientais, a questão da estratégia, as relações trabalhistas, né, que também é complicado. Quem trabalha na indústria, seja de projetos como a EGE21, seja alguns clientes tentando desenvolver projeto, a dificuldade de você colocar mão de obra no interior é absurda, é muito grande, né? É difícil você buscar trabalhadores dispostos a trabalhar nos rincões do Brasil. E o que não está aí, né, que chama atenção, né, nesse tempo, é justamente, de novo, voltando ao que o pessoal estava falando antes, é o dinheiro, né? Sem recurso, né, não adianta você trabalhar com licenciamento, não adianta você avançar nas questões ambientais, ESG, trabalhistas, você precisa de dinheiro, né? E, infelizmente, são poucos os fundos de investimento, como os que estavam aqui, por exemplo, são as ferramentas de investimento, são poucos os que olham ao início da cadeia, né, que é onde começam os projetos, começa o desenvolvimento dos projetos. Klaus? Obrigada, Bernardo. Até complementando aquele gráfico que você mostrou e também mostrando um pouquinho do avanço, né, desses estudos do tempo, a gente tem se concentrado bastante para discutir como acelerar os projetos. Aquele primeiro dado que mostrava o tempo médio que demora um projeto para ficar pronto, entrar em operação,
Ele levou em conta 127 minas no mundo todo. E aí o pessoal naquele outro gráfico discutiu por que cada um deles. E aí eles falaram que a América Latina já está com 65% de atraso nos projetos nesse cálculo que eles fizeram. A gente até pediu para eles compartilharem as minas que eles estão monitorando, para a gente entender bem a metodologia e, de repente, fazer isso para todo o Brasil. Vamos ver se funciona. E aí eu queria apresentar para vocês o lançamento do ciclo de vida do projeto mineral. O projeto de mineração está aqui, o encarte. O Vander está ali no canto, se alguém quiser, depois da apresentação, uma cópia impressa, tá? E a gente também está pela feira. Mas qual que foi a nossa intenção nesse documento, né? A gente conseguir coordenar em todas as esferas ali de comunicação as etapas da ANM, as tendências de mercado, o que já foi feito em trabalhos de recursos e de reservas, principalmente uma das atividades, predominância de mercado, fontes de investimento, e essas esferas em verde seriam as camadas de SG que já têm que ser desenvolvidas desde o início de um projeto. E aí, isso aqui com mais detalhe, né? Esqueci de falar, mas é como a gente lê o mapa aí. Mas o que é mais interessante é o seguinte: na hora que a gente coloca lá em cima no gráfico, que a gente demora mais ou menos, e aí o Bernardo vai me ajudar no dia a dia dos projetos que vocês apoiam os clientes brasileiros, né? A gente demora, então, 3 anos para fazer a pesquisa, que pode ser prorrogada por mais 3 anos. Então, 3 a 6 ali, depende do caso. Para a gente chegar a definir recursos, onde a gente também prepara os estudos conceituais ali. Na etapa de definição de reserva, então, quando a gente está fazendo também os desenvolvimentos, planos de desenvolvimento econômico, viabilidades, pré-viabilidade e viabilidade, a gente também pode demorar ali de 3 a 5 anos. Em outra esfera, que é onde a gente já está desenvolvendo o mesmo projeto, também de 2 a 5. Então, teoricamente, ali a gente pode ter um universo super favorável de 7 anos, ao universo medianamente desfavorável de 16. Como a gente começa contando isso? Como é que a gente consegue partilhar essas etapas para, de fato, incrementar ali em ações, né? E talvez uma observação, Glaucio, e seria o ciclo, vamos dizer assim, ideal, se uma empresa começasse do início e terminasse o projeto na implantação, que é raríssimo, são raríssimos os casos. Então, aqueles períodos de 6 anos de desenvolvimento, de maturação, de entendimento do ambiente e desenvolvimento da pesquisa, você dobra, triplica, né? Que o projeto passa de mão em cada uma dessas fases algumas vezes, né? E também acontecem os casos, por exemplo, onde a commodity, né, que é aquele ponto que o João falou mais cedo, o valor da commodity às vezes não viabiliza mais aquele mesmo depósito que eles estavam trabalhando, né? A gente acompanhou, por exemplo, a Horizonte Minerals, né, que aconteceu exatamente isso num momento tão avançado. Você tem a questão interna do projeto, que você, né, do desenvolvimento da toda a pesquisa mineral, tem a questão do licenciamento, que requer uma agilidade por parte do governo, das agências e das liberações ambientais, e, obviamente, tem a questão de mercado, que é a flutuação do valor das commodities. Às vezes um projeto ele pode ser viável hoje, no dia que você fez o plano, que você fez o project finance dele. Quando você começa a fazer a pesquisa e vai implementar, aí aquele valor do bem mineral que estava a X, está a X menos 1, né? E aí vai. E nesse momento é que tem que se ter, sim, a certeza que o projeto pode ser continuado desde que revisto as condições, né, do projeto em si. E também tem as surpresas geológicas, né? Exatamente. Tem mais esse detalhe. E aí eu queria trazer para a gente até discutir aqui, tem mais acho que uma tela só. Gostei muito dessa frase do Mark Knopé, que o futuro, ele falou no evento do CRISCO que a gente teve lá em Perth agora, mundial, falando sobre esse tema, né? Que o futuro da mineração, especialmente em um contexto de transição energética, dependerá da nossa capacidade de acelerar o tempo entre a descoberta e a operação de forma colaborativa e transparente, com ação em sintonia entre investidores, governo, comunidades e minerações. E ele já deu a dica. Então, por exemplo, estudos consorciados aí entre indústria, governo e sociedade, identificar os gargalos, identificar e reconhecer os projetos que não podem ser acelerados. Tem alguns que têm que ter essa discussão com os stakeholders no dia a dia, construção dessas permissões sociais e ambientais com a comunidade local, por exemplo, né? E sim, identificar as oportunidades onde a gente consegue reduzir o tempo, com abordagens diferentes, com muita tecnologia, que hoje em dia a gente percebe. Você pode depois abordar também, né, Rodrigo?
dados com mais rigor de estudo, em abordagens diferentes. Então, para a gente agora partir para aí. Gostei muito do que o meu estagiário ChatGPTelson fez para nós aqui, né? GPTelson é ótimo, hein? Ele é ótimo. Olha que bonito esse nosso futuro aqui da mineração, muito tecnológica também, né? Então, a gente percebe que essa definição do futuro, e o Brasil está no timing, surfar nessa onda dos minerais de transição energética, a gente tem que estar com esse tempo muito apropriado, acelerado responsavelmente, né? Com governança, confiabilidade, estratégia e tudo mais. E aí agora a gente parte para essas conversas. Glaucio, só fazendo um gancho aqui nessa questão da tecnologia, nós estávamos semana passada lá na Baleia, no Investmine, e foi feita uma provocação sobre a formação de mão de obra para o setor mineral. Globalmente, segundo o estudo do BCG, Boston Consulting Group, tem um decréscimo da mão de obra que trabalha no setor mineral. E nós temos que lembrar que esse setor, o mundo como um todo, ele está voltando para a tecnologia. Então, nós do setor mineral temos que fomentar com que a mineração em si, ela realmente decole com inovação, ela decole com a necessidade de trazer pessoas do setor de tecnologia, de desenvolvimento, de IA. Para quê? Para que ela realmente fomente a mão de obra que venha trabalhar no setor mineral. Isso é importantíssimo. Nós temos que pensar, e por incrível que pareça, ontem eu vi um dos painéis, se me fala a memória do presidente do Gustavo Pimenta, ele colocou das 6 premissas da companhia da Vale, que era exatamente trabalhar com inovação, e esse é um dever que nós temos que fazer em conjunto e na base, desde as escolas, não somente falar entre nós, né? Porque falar entre nós nos entendemos, mas falar entre o público ao qual deve vir para o setor mineral, que nós temos que fazer. E por incrível que pareça, não sei se eu que estou ficando um pouco, não estou conhecendo quase as pessoas, mas tem muita gente nova aqui no Expo Zebran da Bahia, né? Isso já é um bom começo, e que se faça durante todo o período pelas associações, pelos institutos, pelas empresas, pelas universidades, enfim, que tenham essa diretriz, né, dentro do setor mineral. Isso para nós vai ser excelente. Você tocou num ponto, João, importante, as universidades, né? A gente está conseguindo agora começar a conversar com o setor financeiro, né? Os investidores, né? A turma da Faria Lima, Investmine, o trabalho fantástico que o Miguel faz, mas as universidades ainda estão muito distantes do mercado, né? E algumas até refratárias a parcerias com empresas, com o setor produtivo. Não, bacana, pessoal. Então, para a gente continuar a nossa conversa aqui, desculpa, com esse monte de informação aí que vocês trouxeram, esse cenário constante mudança, né? Enquanto vocês falavam, eu estava pensando aqui, me lembrando de alguns Expo Zebrans atrás, né? Indo 2 anos atrás, quando foi o ano que teve lá em Belém, terra rara a gente falava, mas não falava tanto. A gente falava mais de lítio. Se a gente caminhar 4 anos para trás, a gente não falava de terra rara. Os projetos de terras raras são novos. A gente falava muito de lítio. Hoje a gente fala pouco de lítio, né? A grande onda passou, as empresas que conseguiram se estabilizar estão aí na luta diária. A gente tinha uma previsibilidade diferente para ouro, a gente tinha um cenário diferente para minério de ferro. Eu me lembro, pelas empresas que eu passei, a gente discutia o que é um depósito de superior velho, o que é um depósito de grande valor, o que essas majors, as grandes empresas buscam, e tinha um conceito que era o depósito tem que ser grande o suficiente para sobreviver 2 ciclos de commodities. E o ciclo era estimado em 7 anos. O ciclo de minério de ferro, o ciclo do cobre, o ciclo do ouro. Hoje a gente não vê mais ciclos, né? A gente vê picos e baixas, e commodities que vão e commodities que voltam, né? E aí eu queria provocar a discussão aqui, dentro de tudo isso aí que mostrado, desse cenário, dessas mudanças, da questão geopolítica, do que a gente tem discutido, na visão de vocês, né? Aqui o grupo é um grupo que trabalha para as empresas, né? Tanto em vários níveis, né? de atividades, com muita capilaridade, trabalhando ao longo de todo o Brasil, inclusive fora. Como é que vocês veem
a preparação, o que o Brasil está fazendo, né? O que a gente tem feito certo aqui no Brasil, que vai nos permitir sonhar ou concretizar, surfar tal onda, né? Como a gente sempre fala. O que a gente tem feito aqui, né? Citou o Invest Mining, que é uma iniciativa muito bacana, eu tive lá também semana passada, sensacional. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, trouxer assim, de tudo que nós estamos fazendo, isso aqui nós estamos fazendo bem e estamos no caminho certo aqui no Brasil. Depois a gente discute os pontos de melhoria. Queria largar aí, talvez, João primeiro aí. Está começando na ponta, né? Essa pergunta realmente ela é ampla e bem representa bem o que o mercado mineral passa. Realmente os picos dos bens minerais e os ciclos dos bens minerais, né? Atualmente nós estamos passando por alguns picos de terras raras, pico do ouro e de alguns elementos como magnésio e dentre outros elementos que aí estão cobre e os elementos da transição energética. Nós temos que ter eu vou responder mais em termos de reflexão, né, para a gente para nós pensarmos em conjunto, não simplesmente com base em dados. Os dados estão aí para serem entendidos, interpretados e, obviamente, para se fazer uma reflexão. Que em momento de crise os analistas desaparecem e vêm os comentaristas. Nós não somos nenhum nem outro, nós vamos fazer uma reflexão. Somos reflexivos. Se nós pegarmos atualmente a transição energética, ela existe, ela está aí, mas a velocidade com que a mídia entende que ela vai ocorrer assim do dia para a noite, isso não tem como ser assim. Primeiro que não tem minerais o suficiente, segundo que não tem infraestrutura para a transição energética como se requerem, né, como o mercado requer, e terceiro que ainda existe uma transição de energia, sim, da energia que nós temos para uma energia limpa. O Brasil ele é um país que tem uma energia limpa. Mas se nós observarmos, eu tive há uns 20 dias atrás, num evento no CIEM, Seminário Internacional de Energia Nuclear, existem projetos de construção de 441 usinas nucleares no mundo. E o níquel, o urânio dentro de 20 anos vai ter uma escassez de pelo menos 40% do que se produz de urânio hoje. Então tem os elementos, terras raras, os da transição energética e tem também a energia que é a partir da fonte de urânio, que no passado, quando tiveram alguns problemas, assim, dizimaram a energia oriunda do urânio. E hoje tem funcionando 461 usinas nucleares no mundo. Imagine, vão construir mais 440, quer dizer, vão chegar a 900 usinas. E o Brasil, recentemente, ele passou por um projeto-lei, né, que é o 14.514, se não me falo memória, que exatamente ele trata da exploração de urânio no Brasil, podendo ser feito através de parceria público-privada. Espero que isso de fato aconteça, espero que o Brasil possa fazer. A pesquisa, a produção, não a concentração e muito menos a industrialização e concentração não, né? Seriam essas etapas. Isso já é um outro, vamos dizer assim, é uma outra oportunidade que se tem no Brasil. Então, quando a gente fala, Rodrigo, dessa transição, dessa necessidade, temos que considerar sim os metais, temos que considerar sim os terras raras, as commodities de alto valor agregado, como é o ouro, que está no caso em tela por uma questão econômica, e também a que vai gerar energia de uma forma mais rápida, como são as usinas nucleares. Infelizmente no Brasil nós não sou defensor, não sou fomentador de energia a partir de fonte nuclear, mas é uma realidade a qual nós temos que fazer uma reflexão e um entendimento sobre esta geração de energia no mundo como um todo, né? E o Brasil está muito atrás. E é uma energia que, se for pensar, ela é um alto potencial de geração com, vamos dizer assim, pouquíssimo volume de mineral concentrado, né? Eu acho que seria essa consideração, viu, Rodrigo, para essa reflexão. Bacana. Cláudia. Vou complementar por outro lado, depois você arredonda aí, hein, Bernardo? Que é o seguinte, eu entendo, gosto muito daquele gráfico que você mostrou ali da geopolítica, né? Eu acredito muitíssimo nisso. Nós estamos numa posição extremamente favorável
de termos jazidas interessantes, de estar numa posição ali estratégica, com poucos conflitos, né, relativamente a esses outros contextos, e também da atratividade de, exceto a bipolaridade de Estados Unidos e China, os outros países estão nos buscando como fornecedores de matéria-prima. Né? Então, eu tenho visto, por exemplo, recentemente, a gente está numa parceria com o pessoal do Consulado Britânico, o Maurício está por aí, onde a gente deve fazer um evento agora em dezembro para as empresas de conteúdo britânico, elas poderem, tudo bem, os fornecedores poderem oferecer serviços aqui, mas principalmente as empresas brasileiras poderem ser supridores de matérias-primas para a União Europeia como um todo. Então, e aí, como é que a gente garante que a gente consegue suprir internacionalmente com bons projetos aqui no Brasil? Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que é para o nosso lado todo, claro. Né? Prestador de serviço, para o nosso lado, claro, do sim, Brasil. para o nosso lado todo. Então, que é esse exemplo do que a gente discutiu agora há pouco, né? Como é que a gente pega cada um desses pedaços e consegue fazer trabalhos de qualidade com maior aceleração, e também de visibilidade, né? A gente até falou pela BPM, né, João? A gente consegue ali mapear pelo mapa do IBRAM uma série de empresas, a gente consegue, das empresas listadas, super fácil, a gente monitora em tempo real. E o que está abaixo do radar? Né? Aí por isso que eu quis mostrar naquele primeiro slide o número de titulares do Brasil. Ah, tá bom, vamos tirar agregados, rocha ornamental, material para cerâmica. Mas tem um grande número de empresas que às vezes não acessam aquele capital do pessoal da Faria Lima da semana passada. Então, como é que a gente consegue ter essa interação de informação com consultoria, com fornecimento de serviços de alta qualidade nesse Brasilzão todo? Né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, desenvolver enquanto sociedade bons projetos que sigam as boas práticas de recursos e reservas, que a gente falou agora mais cedo no grupo da CBRR, e dar visibilidade disso para esse potencial investidor mundial e nacional também. Bacana. Tentando arredondar a bola, como você disse, Cláudio, vou puxar um pouco para esse lado da CBRR. Né? Vou citar o exemplo do trabalho que a gente tentou fazer, né, com a NM, né? Muita gente aqui participou, buscando a padronização dos relatórios, né? A padronização do formato de apresentação dos relatórios, a assinatura de um PQR brasileiro, para aprovações tácitas. Né? Eu acho que a gente precisa entender, né, os investidores, os donos dos projetos iniciais, né, ele precisa sempre ter a preocupação de dar conforto ao investidor. Né? O investidor tem que estar confortável. Né? E a forma mais clara de você, a mais fácil de você dar conforto é com transparência, materialidade e competência. Não é isso? Então, o Brasil, pelo menos a turma da CBRR, né, apoiada pelo IBRAM, a DINB e a BPM, a gente tem buscado essa padronização. Né? A CBRR está bem melhor do que ela nasceu há 10 anos atrás. Né? Então, se a gente conseguir, né, que o país comece a entender, né, e os investidores começam a identificar padrões para análise de projetos, de leitura, de entendimento de o que é bom, o que é ruim, esse cabe para mim, esse não cabe para mim, né? Como é o 4301, como é o JOR, como é os outros, né? Eu acho que é um bom caminho. Mas para isso a gente precisa que principalmente o governo, o serviço público, né? A ANM, esse pessoal, aceite essa padronização e entenda isso como um ganho, né, um avanço. Tá? Não é perda de, como a gente escutou na NM, vou perder poder, vou perder relevância no meio, exatamente, não é nada disso. Né? A questão é somar, encurtar e facilitar a vida para a pessoa, né? Para quem precisa ter essa vida mais facilitada e conforto, que é, de novo, o pessoal que estava falando aqui. Né? Se esse pessoal tiver conforto e começar a entender mais o que é mineração, como eles estão fazendo, eles estão buscando isso, né? Eu acho que vai começar a voltar a investir no início do ciclo. Volto a colocar isso aqui no painel, né? Que é o que a gente precisa caminhar. Esse ciclo do lítio, né, a gente viu isso e a gente vai ver isso no Terra Saras também. A gente está iniciando projetos no pico, né,
como é que ele vai ser daqui a 3, 4, 5 anos? Né? Vai continuar, vai crescer e os projetos vão terminar? Então, a gente precisa ter políticas públicas e formas de fomento e apoio que são além dos mandatos, né? Que vão além dos mandatos parlamentares, senador e tudo mais, e pensa mais como política pública de país, né? De desenvolvimento. Bacana. Acabou que a gente misturou um pouco o positivo e o não muito positivo, né? O que a gente está... O que a gente tem feito, o setor tem feito. E eu gosto sempre de olhar para trás aí, não precisa ir muito longe, como eu falei, né? 4 anos, 3 anos. A gente viu a evolução semana passada no InvestMine, da discussão com os investidores, né? O interesse de quem tem dinheiro em apoiar projetos, claro, com uma série ainda de evoluções necessárias para criar maturidade, etc. A gente viu o Brasil virando um protagonista num assunto, né, de política internacional, que é o terras raras, a relevância. A gente teve uma nova corrida de requerimentos para terras raras, várias empresas, vários novos projetos surgindo, alguns evoluindo em velocidade muito rápida, né, tornando projetos super importantes, estratégicos. Essas são as coisas que a gente tem conseguido andar, né? Claro que é paralelo com as deficiências da agência, com os entraves legais, sempre as questões ambientais que a gente sempre discute, né? Eu queria até ressaltar, enquanto o João estava falando de mão de obra, né? E eu estou fazendo minha parte, pessoal. Mão de obra a gente tem que fazer minha parte. Meu filho vai fazer geologia, então eu sou um fornecedor de mão de obra para mineração. Então, se cada um fizer cada um tem a obrigação de fazer um engenheiro, um geólogo, uma geóloga, um metalurgista, por favor, pessoal, senão nós vamos passar sufoco, essa é a realidade. Mas eu fiz minha parte, viu? Fui surpreendido uns 3 meses atrás. Quase não gostei, confesso para vocês. Mas muito bacana, né, trazendo também como coisa boa aqui, né, o IBRAM fazer mais um Exposibram alternado, né, Pará e aqui na Bahia. Bahia que tem uma essência mineral muito forte, um estado super importante, CBPM que desenvolve um trabalho brilhante, e a gente caminha ali, vê os estudantes chegando e botando capacete, colete, divulgando a mineração, né? Então é muito bacana e é isso que a gente precisa, né? Mas eu queria reforçar um pouquinho com vocês, assim, qual que é o que de prático nós temos que fazer, né? A gente representa aqui algumas entidades, tem vários colegas aí representando várias entidades. Eu faço um apelo, né, foi citada a CBRR, para quem tiver interesse nos buscar. CBRR é uma entidade sem fins lucrativos, a gente trabalha muito, faz hora extra para a CBRR, como faz hora extra para a DIMB, o Marcos está aqui na frente, como faz hora extra para a BPM, né, para a gente criar processos mais robustos, ter um grupo mais robusto, desenvolver o setor, né? Esse trabalho citado com o Belo Bernardo, junto com a ANM, etc., que infelizmente não foi para frente. Ou está em stand-by, vamos falar assim. Mas o que a gente tem que fazer agora que não está indo bem? Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, explorar um pouco mais isso. O que está mais na nossa mão do setor aqui? A gente sabe das questões estruturais aí. Mas o que mais a gente pode fazer até para a gente motivar o público aqui? Porque se a gente trouxer sempre o problema da ANM ou o problema das questões ambientais, a gente vai afugentar o investidor, a gente vai desanimar aqui, vai falar, não, esse negócio não dá. E na verdade dá, né? Dá e... O que a gente tem que fazer aí, pessoal? Eu tenho atuado muito, quem me conhece sabe que às vezes eu fico publicando um monte de coisa aí pelas mídias sociais, mas eu aprendi alguns anos atrás que eu, Glaucia, geóloga, diretora da GeoAnsata, a gente trabalha com excelência em dados geológicos, seja geotécnicos ou o que quer que seja. Aí uma vez perguntaram para mim, falando assim, mas o que você faz? Aí eu descobri que a gente pode dividir o mercado em 3 grandes grupos. Aquele que sabe, aquele que sabe que não sabe, e aquele que não sabe que não sabe. Né?
Então, o que acontece? O que sabe, beleza. Já contratou a gente, né? Já contratou a GE21, já contratou vocês dois como prestadores de serviço também. Beleza, maravilha, o cara já entende um pouco do que a gente faz. E tem um grande grupo também que sabe, que não sabe, que se fala assim, tá bom, eu ainda não preciso deles, eu ainda continuo fazendo caseiro, beleza. Mas a gente precisa educar o nosso mercado de uma forma grande. Eles precisam saber o que tem que ser feito. E aí eu concordo com o Bernardo nessa questão de disseminar a CBRR e a gente fortalecer o nosso ecossistema para que a comunicação chegue de fato no que tem que ser feito. Então, o exemplo que o Bernardo deu, a gente teve essa iniciativa com a ANM para pegarmos, por exemplo, as regras internacionais desses códigos, NI 4301, o JORC, a CBRR, pegamos a estrutura da tabela, segmentamos o que são coisas mandatórias, regulamentares, que a ANM tem que cobrar, por exemplo, num relatório final de pesquisa, num plano de aproveitamento econômico, num relatório de reavaliação de jazidas. Discretizamos isso tudo porque qual que era a intenção da ANM, que a gente espera que eles retomem, né? Em que um profissional qualificado que saiba atender essas práticas, ele faz conforme essas condutas orientadas e ele vai ter uma aprovação mais rápida, né? Então, tá bom, como é que a gente chega nisso? Disseminando com conhecimento. Então, eu acho que vocês como entidade, eu participo da Comissão de Desenvolvimento Contínuo da CBRR também, mas a gente também tem essa missão de educar o mercado. Dos dois lados, na verdade, dos múltiplos lados, né? Do minerador, que tem que fazer conforme a prática, do investidor, que tem que entender o que ele está pedindo, da sociedade também, que está envolvida nisso tudo. Hoje, esse mapa que a gente está apresentando agora do ciclo de vida, a parte de baixo, ela demonstra que desde a entrada do geólogo na área, ele tem que fazer um tratamento com a sociedade. Ele tem que verificar ali as restrições ambientais, por exemplo, suprimento de água, de energia e tudo mais. Então, eu acredito que é muito a gente reforçar sempre essa educação de mercado para o mercado da mineração interno, que a gente sempre fala, que a gente fala bem, né? Para dentro e para fora também, dessa necessidade. E tem a questão também da persistência, né, Gross? Para você desenvolver negócio na mineração, seja como serviço, seja um projeto, você precisa ser persistente, né? Você tem que acreditar, você tem que avançar. E voltando ao exemplo da CBR com a ANM, o que a CBR fez, eu acho que foi totalmente acertado, né? Houve a decisão, tudo bem, a ANM não quer agora, quer parar, por motivos que não vem ao caso, mas o grupo teve a persistência, não, mas vamos continuar, já chegamos até aqui, vamos manter, vamos seguir esse padrão, né? Então, um pouco na linha de cada um fazer o seu papel, né? Olhar para si, ver o que você pode caminhar, empurrar um pouquinho para frente, tá? Eu acho que vai isso é perfil do brasileiro, né? O brasileiro gosta de acreditar, de tentar provar que está certo, né? Então, esse é um ponto positivo. Eu acho que a gente tem que reforçar isso aí. E a questão, o que a gente tem que aí sim elogiar, né? Por exemplo, a aquisição dos novos dados geofísicos, né? Por um lado elogia, por outro lado critica, né, João? Aprovei, tá aí, mas cadê o dinheiro? Não tem ainda, né? Então o que adianta contratar, né? Eu acho que o Brasil precisa começar a terminar o que começa, né? Seguir o ciclo completo dos processos que estão fazendo. Ô Rodrigo, bom, você tem um filho na mineração, eu tenho um filho que ele não é geólogo, nem engenheiro de mina, mas fez engenharia de produção e entrou no setor mineral e gostou. Mas teve a educação do café da manhã. Nós tomávamos café da manhã e ele batia papo, conversava. E o outro foi para o financeiro e o outro na área de TI. E aí ele começou a se interessar pelo setor mineral. E chegou um belo dia, eu cheguei na empresa, peguei uns livros meus da minha sala, levei e falei, bom, botei numa caixinha, tipo americano que tem para casa, e dei para ele. Falou, tá aqui, eu sei que você não gosta muito de ler papel, mas pode perguntar. E aqui estão algumas referências onde você pode conseguir no e-book, né? Isso é interessante. Mas respondendo a sua pergunta, existe o que podemos fazer. Quando nós falamos o que podemos fazer, nós temos o que podemos fazer, né? O governo tem que fazer. O que as entidades associativas também têm que fazer e o que o setor privado, as empresas também têm que fazer. Nós temos os papéis conjugados, não simplesmente um papel. O governo tem que realmente, Bernardo, você colocou muito bem, terminar no mínimo o que começou. É preferível fazer pouca propaganda e
entregar muitos resultados. Então, contratou-se os dados geofísicos, mas, pelo que consta, não terá recurso. A agência, pelo que nós constatamos, né, nem os presentes aqui estão, está sem recurso por uma questão de contingência, não só a ANM, como outras agências. Então, é necessário que ela pegue pelo menos o valor que ela tem lá, os 7%, que ela deveria usar na agência. É lei, né, Bernardo? Bem lembrado. E aplicar na agência. No entanto, não usa zero. Né? Se for ver o caixa lá, enfim, está vazio. Mas isso não é nosso papel. Nosso papel é colocar o que deve ser feito. E o governo tem outras questões também. A questão regulatória, a questão tributária. Começar um projeto de mineração é um capex pesado. Investir em exploração mineral é pesado. As empresas que fazem isso estão correndo um grande risco, contratando pessoas, desenvolvendo áreas, podendo trazer uma cadeia toda depois do projeto mineral implementado, seja ela de logística, seja ela de transformação, seja ela de industrial, enfim. E ela deveria ter um incentivo fiscal para não ter as mesmas taxações, as mesmas cobranças, os mesmos impostos, como você está começando. Você só está colocando dinheiro, você não tira nada durante 3, 4, 5 ou até, como bem colocado aqui, até 10, 12 anos ou mais, né, esse projeto mineral. Então, essa do governo. E outra questão ambiental, uma padronização, não digo padronização, mas uma integração dos setores de licenças ambientais e que realmente prevaleça uma licença que foi dada. Um exemplo claro, demorou-se mais de 10 anos, se não me falo a memória, desde 2014, 11 anos, para a liberação da execução de um poço. Não só isso não é problema do setor mineral, mas o problema de quem vai empreender precisa de uma licença, o poço da Petrobras no Amapá. E foi dado a licença para perfurar o poço e não para produção, caso encontre óleo lá no Pará. E isso aí, dentre outras questões que o governo deve fazer. Enquanto associações, nós temos que estar aqui sempre, né, com resiliência, insistindo, persistindo, como ocorreu um trabalho intenso em 2016, quando teve a criação da agência, a MP 789-9091, o Marcos André está aqui. O Marcos André, eu digo que ele não está em uma associação, ele está na ponta direita, na ponta esquerda e de centroavante. Né? A DIMB, a BPM e CBRR. E esse trabalho foi feito, aí juntou-se as entidades, juntou a IBRAM, juntou a BPM, até a BIMAC entrou na situação e veio entender o que é o setor mineral e gostou do setor mineral, no entanto que a BIMAC participa e a ABRochas, enfim. Então as entidades têm que estar sempre integradas, unidas, imbuídas em apresentar e colocar para o governo. Não é o que uma empresa A, B, C ou D que requer, é o que o setor como um todo requer. E as associações, entidades fazem isso de boa forma. E óbvio que a iniciativa privada também, né, tem o seu papel, né, capacitação, treinamento, desenvolvimento, mas ela também necessita de incentivo para que se faça. E atrair o capital para o setor é uma obrigação também da iniciativa privada. E nós temos que fazer com que a sociedade queira a mineração e que a sociedade e as comunidades sejam amigas da mineração, que elas precisem, que elas entendam. Não haverá equidade na humanidade se nós não tivermos um desenvolvimento mineral realizado em conjunto com as localidades às quais nós, mineradores, nós que fazemos a pesquisa e exploração mineral, estejamos presentes. Isso é necessário, isso é uma obrigação das empresas. E por incrível que pareça, os primeiros eventos no primeiro e segundo dia, os presidentes das empresas que aqui estiveram, a própria IBRAM, falaram muito nesse sentido. E realmente é uma necessidade e nós, empresários, temos que fazer com que isso aconteça, seja através de formação, capacitação, desenvolvimento da comunidade local. Isso é importantíssimo. As pessoas querem uma inclusão, elas querem se sentir, poxa, eu quero que realmente dê certo esse projeto mineral. Eu gostaria que essa exploração, essa sondagem, essa geofísica, essa pesquisa aqui que está sendo feita, que se transforme na mineradora. E o importante que a mineração legal já faz, né? Nós não estamos falando de atividades ilegais, atividades legais. As mineradoras, elas preservam o meio ambiente. Elas são responsáveis por grande parte de preservação das reservas de florestas, de rios, de nascentes, e aí vai. O quiçá ainda recuperam. Então tem a questão também com a sociedade, com as localidades, com o meio ambiente, e essa é a nossa obrigação para que o ser humano e a população entenda e queira, de fato,
ser parte do setor mineral. Nós temos esse papel. Vamos falar para fora dos nossos muros. Não adianta nós falarmos nos nossos muros. Nas nossas casas nós entendemos. Agora, para fora dele é que a mineração tem que falar. E nós tivemos alguns eventos que já passaram, já ocorreram. Vamos perder essa timidez e vamos deixar claro. A mineração, ela realmente ela é top. A mineração, ela faz, ela acontece. E tudo que nós temos na vida, nós temos mineração. E eu teve uma fala do Carvalhal, ele foi bem intenso, o presidente da CBPM falou, claro, chega a ser uma hipocrisia alguém vir falar mal de mineração e andar com isso aqui o dia inteiro na mão. Então, mais de 110 elementos contidos num celular, na comunicação, na nossa vida, aqui onde nós estamos sentados, aqui, o que não tiver mineração é porque ainda não trouxeram aqui para o palco. Porque o que tiver alguma etapa da mineração, com certeza, alguma coisa, algum objeto que esteja aqui, algum pertence, ele passou pelo setor mineral. Inclusive até o plástico que aqui está, né, sai lá do sal, quem diria, né, quem imagina que viesse, né, do sal. Mas seria isso aí, tia. Governo, entidades, associações e o que realmente nós precisamos fazer enquanto iniciativa privada. Obrigado, Tiago. Só fazer uma menção, João, você falou das entidades, né? Esse ano eu participei a primeira vez do fórum, né, das entidades, foi segunda-feira, né? Nunca tinha participado. Eventos como esse, né, a evolução do que a Expo Ibram virou, né, a quantidade de reuniões, a quantidade de temas interessantes são discutidos, né, fora desse ambiente aqui, fora lá da feira, onde tem shopping, aliás, tem shopping artesanal na G21, para quem quiser. É interessante, é legal, eu gostei muito de participar, né? Onde você vê entidades fora da mineração, que eu sei, pelo menos eu imaginaria que estava distante. Né? E aí vai entidades da sociedade que participam. Exatamente, sentado lá com o presidente Raul, discutindo a mineração, discutindo uma forma de fomentar e caminhar com essa mineração, mas inclusive tinha 2 deputados, né? Mas mesmo assim, né, mesmo internamente nessas entidades, né, eu ainda senti um pouco de desconhecimento do que é a mineração, o que ela traz, o que é necessário, né, e como ela se desenvolve. Nós temos que aprender a falar melhor dos nossos benefícios, porque os malefícios da mineração todo mundo vê, né? Os nossos benefícios não necessariamente as pessoas veem. Foi interessante a fala até da representante da Vabrum, lá de Brumadinho, na segunda-feira, na abertura, ela teve a oportunidade de ter a palavra, e ela disse, claro, com tudo que aconteceu, nós entendemos, nós sentimos pelos nossos entes, mas nós necessitamos da mineração para a nossa sobrevivência. Ela disse isso em público, então nós temos que melhorar a nossa comunicação, né, para deixar que os nossos benefícios sejam realmente plantados e cultivados, e não a outra parte que a mineração já apanha demais, principalmente da mídia, né, seja ela televisiva ou auditiva, ou leitura, enfim, a mídia bate muito na gente, né? Mas a culpa é nossa, né? A culpa é nossa. Nós temos que nos defender. Deixa eu só pegar um gancho aí, a gente está falando de notícia, mídia, né? E o Brasil tem estado na mídia, até mídia internacional, quando a gente fala das negociações aí, né? Terras raras que interessa tanta gente, que a gente tem muito, né? O que a gente está descobrindo que tem muito, né? E talvez a gente esteja, talvez não, a gente ainda está tentando entender o que a gente tem, essa é a verdade, né? Como é que vocês veem que todo esse processo, hoje nessa commodity, que é, né, os terras raras, 3, 4 anos atrás era o lítio, a gente já tem o minério de ferro como um mineral estratégico no país, temos carências em outros, né, minerais, mas como é que vocês veem vamos falar assim, esse momento do Brasil estar nos holofotes pela estabilidade política, independente de tudo, a gente tem um país estável, independente dos problemas, o mapa que o João mostrou, nós temos uma geolocalização bacana. Na visão de vocês, como é que vocês veem que todo esse movimento mundial pode ajudar a gente aqui? Isso pode ser um catalisador para a gente resolver alguns problemas, mesmo que ao mesmo tempo a gente veja uma ANM fragilizada novamente, né? Mas, inclusive, a gente liga a TV aí, fala, não, as terras raras, né? O presidente está lá, com o ministro, não sei o quê. Como é que vocês veem essa possibilidade? Existe ou não? Eu acho que sim, Rodrigo, existe, né? Isso é um ponto positivo, até ajuda, né, o desenvolvimento e a melhoria, né,
da mineração no Brasil. Um exemplo, né, lá na empresa nós estamos, hoje de manhã eu contei 8, né, projetos de terras raras na fase de recurso IPEA, né? E na verdade eram 9. Teve um cliente aí que me chamou, pô, cadê meu relatório? Eu tinha esquecido dele, né? Então tem nove projetos de terras raras, né? E a boa parte deles na mão de pessoas que há 3, 2, 4 anos atrás não pensavam em mineração, né? São family offices, são fundos de investimento, são pessoas que você não imaginava que estão investindo em mineração. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, mesmo sabendo que são ciclos, né? E que talvez a boa parte ou a maioria dos projetos de terras raras em desenvolvimento hoje não vai surfar essa onda, né? Vai ser um segundo ciclo, né? Pelos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas a gente precisa aproveitar para trazer mais esse pessoal para aprender a mineração, ver que é um bom negócio, né? Desenvolver novos projetos, novos negócios, né? E trazer outras ideias, né? Um ponto muito positivo e produtivo que a gente tem nas reuniões com esses clientes que até pouco tempo não entendiam a mineração como um ponto, né, para investir, né, uma forma de se fazer dinheiro, são visões, né, e opiniões e questões diferentes do que a gente tem acostumado ao nosso discurso do dia a dia, né? Então, esse ponto desses projetos de terras raras, agora, depois vai ser magnésio, depois vai ser titânio e por aí, a gente precisa saber que a gente está surfando uma onda num pico, né, que a gente não vai conseguir aproveitar desse pico, talvez do próximo, né, mas trazer mais pessoas, né, e desenvolver mais projetos, né, surfando essa onda, acho que é um ponto positivo, sim. Tu tá falando só até para antes de passar para os colegas, está me vindo um ponto, né, que a questão das terras raras tem quebrado um pouco dos conceitos de províncias, né, geológicas, né, então tem levado a exploração e talvez a mineração a locais que nunca se pensava, né, por não ter aquela afinidade para ouro, cobre, minério de ferro, para as commodities tradicionais, o que é muito bacana. Então, assim, está desbravando uma nova fronteira aí para regiões que não teriam aptidão, ou não, a gente não enxergava aptidão ou potencial geológico alguns anos atrás, né? A gente está aprendendo que as terras raras, apesar do nome, não são terras nem são raras, não é isso? Exatamente. Até passou uma frase aí na apresentação que eu queria resgatar aqui, na fala do João, que era o seguinte: as fontes para 20% dos minerais críticos necessários até 2035 ainda nem foram encontrados. Então, ok, a gente entende que nós temos deficiências de aerolevantamentos, o Serviço Geológico Brasileiro conseguiu já cobrir uma parte do território, tem feito muitos mapas de favorabilidade, mas a gente também está percebendo, principalmente com nesses novos produtos, muitas aspas aqui em volta, a necessidade de integração de informação, que é o que eu sempre discuto. Vamos dar um exemplo real. Nosso amigo Vessani, que trabalhou tempos atrás com cassiterita lá em Nova Roma, hoje é um projeto de terras raras da Clara, né? Olha a oportunidade que antes veio numa substância que depois vira para outra. Só que o que a gente consegue ver em alguns casos? Ok, a gente pode pensar em um sistema polimetálico, que você tem um interesse em uma substância que você não fez uma análise completa de tudo. Será que não é esse caso de uma visão mais coletiva e de compartilhamento de informações públicas também? As empresas, elas fazem a pesquisa, se elas tiverem interesse, elas dão continuidade, claro que os dados são privados, mas eventualmente se ela descartou uma área para uma substância, será que não é o caso dela divulgar publicamente o que ela fez? Às vezes, se ela não apresentou naquele timing para a ANM, isso não fica disponível, né? Patrícia, eu estou vendo ela ali agora. A gente tem um grande sonho de fazer um banco de dados público, coletivo, né? Que junte dados da ANM, junte dados do Serviço Geológico Progressivo. Hoje a gente teve no treinamento o pessoal da CBPM. A CBPM é um grande gerador de informações desde a descoberta ali, né? A gente está falando da aceleração do tempo e essa integração, né, de dados georreferenciados, com qualidade, dados que os laboratórios poderiam, por exemplo, compartilhar, tudo que seja público, claro, né? Mas será que a gente não consegue, de fato, ter um inventário da mineração, do potencial mineral, que ainda nem está na empresa privada, né? Esse potencial mineral que possa atender os minerais do futuro mesmo.
A gente estava na ideia aqui de preparar a apresentação de hoje, né? O João deu essa ideia de a gente apresentar a flutuação dos preços das commodities, e a gente queria colocar na última tela a previsão da qual que vai ser a próxima bola da vez. Qual vai ser a Nem com bola de cristal, Nem né? com bola Não de tem cristal. jeito. Nem Mas com e se a gente chat. pegar... nem com o chat, nem com o Jepetelson. Mas e se a gente, por exemplo, pegar, gerar essas favorabilidades, as áreas menos descobertas, porque uma pode suprir a cadeia da outra, né? Entender isso um pouco melhor. O professor Roberto Xavier Peladimbi tem sempre falado muito isso, né? De fomentar os estudos junto às universidades, junto às empresas de pesquisa mineral também. Enfim, segue aí mais umas Talvez contribuições. desenvolver mais o que a Bahia faz bem, né? Os mapas metalogenéticos das províncias, é uma boa ideia. Já existem projetos de terras raras que já não são mais terras raras, né? Eu tenho um cliente que já está pedindo para a gente olhar o galho, né? Não quer mais, eu não quero terras raras, eu quero o galho. Só o Por quê? galho. A demanda alguém pediu para ele, né? Exatamente. Então ele está desenvolvendo um projeto de galho. Exemplo claro dessa mudança, começa a se pesquisar um item, um elemento químico e vai para outro. É um projeto que a Rio Tinto tinha que ser público, eu vou dizer. Chegamos até a sondar no projeto, ele na região de Jequié, na Bahia, que ele acabou virando, hoje, é um projeto de terras raras da Brasil, Rare Earths, se não falo memória, terras raras, assim como o projeto de estanho lá em Tocantins, Goiás, e dentre outros projetos que existem em Brasil afora, né? Mas, Rodrigo, para realmente se desenvolver não só os terras raras, como outros elementos a serem pesquisados, explorados, de novo, nós temos que ter uma agência forte, uma agência que realmente tenha dados e informações para atrair. A tabela periódica tem 130, 127, 132 elementos, por aí. Imagina, a quantidade de prospectos, a quantidade de alvarás, de pesquisa, de decretos e guias de utilização e por aí fora vai, que tem que se tratar com o público como um todo. A Glaucia mostrou 39 mil, se não falar a memória, decretos ativos, 40 mil, aí você multiplica naquele alvará, naquele decreto, pode ter mais de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, multiplica-se isso. Então, tem que ter sim uma agência forte, a Agência Nacional de Mineração forte, ela foi criada para isso, ela tem que ter recursos, tem que ter técnicos que façam com que ela dê de forma ágil e rápida as respostas necessárias para o cliente dela, que é o prospector e minerador, e um banco de dados. Isso seria um sonho, né, Glaucia? Tem uma área, você pesquisou, não quer, descartou, aquele dado tem que se tornar público. Você vai continuar fazendo a prospecção, a exploração mineral, a partir daquela informação que já existe. Inclusive, isso dentro da linha do tempo do projeto mineral, ela vai dar uma celeridade e, obviamente, melhorar a qualidade do dado a ser obtido e trazer uma jazida de fato bem conhecida. Isso é necessário ser feito, mas nós temos que ter a parte da agência forte, tecnologia, dados, informações, e o setor poder, através de uma entidade, né, associativa, o que é que o valha, ter essa informação pública. Essa informação que ela possa ser consultada, essa informação que possa ser trabalhada, né, Glaucia? Seria nisso aí. Queria até fazer uma cutucada aqui para as nossas empresas de fornecimento de sondagem, aqui que são concorrentes complementares Eu e sou amigos, moderador, viu? Eu não né? posso Não entrar pode? no embate aqui. Hoje não. ele está no Desculpa. papel de moderador. Mas é importante, até se vocês quiserem fomentar alguma pesquisa, a gente pode arrumar um pessoal de formatura da universidade e tudo mais. Interessante, Tá? Glaucia. Trabalho Olha de só, de é uma- conclusão de curso. Trabalho com Olha, conclusão de nós curso. temos aqui presente o presidente da Fundação Vitor Decast, seu Chaves. Então é agora mesmo que eu vou vender o projeto Vamos para arrumar uma vocês. confusão para ele. Cadê o Chaves? Olha só. Vocês podem me dizer quanto custa o metro de sondagem no Brasil? Né? Vocês têm Olha, isso, claro que vai depender de Entrega uma aí, série. João, entrega aí que eu vou baixar o meu. Eu falo, ó, Olha, eu falo. tia, como você- 1.100 e 1.080. Olha lá. Não, mas espera. Olha como esse custo X, né, Barato, né, por Glaucia? metros. Vamos ser sinceros, é um valor, isso está Vamos há mais aumentar, de João, 30 vamos anos. aumentar. Quando eu comecei a trabalhar Então. na sondagem, você convertendo isso para dólar, o valor deve ter tido a inflação em dólar de uns 3, 4, 5%. Pois Se é, teve. mas olha o que só. melhorou foi a produtividade e a tecnologia. Então, né? olha só como você agregou em produtividade e tecnologia
E aí você continua vendendo o metro de sondagem. Ok. Aí uma empresa grande, por exemplo, uma dessas majors, ele ainda coloca o profissional que vai fiscalizar a sondagem. Aí você tem o banco de dados que vai gerar o dado em tablet, tecnologia. Aí você tem o trabalho que vai para o galpão de testemunhos. Tem toda a descrição do testemunho, descrição geológica, geotécnica. Você tem a amostragem, você tem os controles de qualidade. Aí você manda para o laboratório retorna, você tem um galpão que você arquiva com qualidade para ter rastreabilidade e tudo mais. Qual que é o verdadeiro custo do metro de sondagem? O valor do metro de sondagem? Quando fala em método de sondagem, você está falando do modo do testemunho. Isso tudo já existe, uma execução toda. Nós temos um trabalho que é feito nesse sentido, desde o boletim eletrônico até a entrega da análise química, né? Nós temos essa cadeia toda. E pós-análise química, a geotecnia. Mas quando você vai fazer realmente esse levantamento de todo esse custo, a sondagem dentro de um projeto mineral, o valor dela passa a ser um quinto desse valor total. Muito menos, porque você tem menos de um quinto, um oitavo desse valor, e olha lá. Aí quando você coloca profissionais, banco de dados, certificação, registro, blá, blá, você multiplica por 8, 10. A sondagem ela passa a ter um valor baixo. Então é importante se fazer, sim, para se conhecer e para se certificar, que a única forma de certificar uma reserva é através de sondagem. Ontem teve a apresentação até do Dalmo interessante, ele falando sobre um item, e no final ele passa o filme que fala sobre o ouro, né? Quando criaram, né, as certificações lá na final da década de 80, a febre do ouro, né? E aquele filme ele retrata claramente, o nome dele em inglês é Gold, claramente o que faziam e o que é feito hoje. E hoje o que se faz custa pelo menos umas 10 vezes só o valor da sondagem. Então eu vou mandar um projetinho lá para a Fundação The Cash para a gente. Está rolando venda de serviço aqui ao vivo. Aqui. Desenvolvimento de trabalho para o público. E como a gente perceber, como a gente acelera os projetos. Esse é o ponto, eu acho, sabe? Isso aí. E segurança, né, Bernardo? Porque o Bernardo prega muito a CBRR em relação à segurança dos dados, da informação, de forma que o investidor tenha garantido o que ele está lendo, né, Bernardo? Primeiro que ele entenda o que ele está lendo, o que ele está comprando e que ele tenha confiança nisso aí. Essa questão dos dados, João, tem uma vez na época da COF ainda, a gente começou a levantar, né? Quando a gente fala da NM ou qualquer outra entidade pública fornecer os dados ou fazer um big banco de dados, esses dados já são públicos. Talvez não empresas grandes que ainda são de capital fechado, como por exemplo a Bemisa, do Marcos, mas quem quiser pegar os relatórios da Vale, de qualquer projeto, vai na Bolsa dos Estados Unidos, está lá, está disponível. Que é listado, né? Então aqui não está disponível, mas lá está. Todas as júniors são obrigadas a se comunicar com seus investidores. Então esses dados já existem, talvez uma forma de organizar isso, né? de juntar essas informações, integrar isso num pacotão é uma boa ideia. E eu acredito que os pequenos não vão ter problema nenhum em divulgar essas informações. Da pequena vem a média, vem a grande. Não tem grande mineradora, ela não começa grande. A mineradora ela começa com uma júnior. Então as júniors é que são as fomentadoras, sementinhas das médias e grandes mineradoras. Elas que correm aquele risco, né? A turma vai lá e pum! E aí nascem as médias e as majors minings. A gente está caminhando para o final aqui, a gente tem 8 minutos aqui para fazer o fechamento, e a ideia desse painel, pessoal, não era trazer notícias, né? A maioria de vocês conhece muito bem o setor, conhece bem os desafios. É a gente provocar a conversa, né? Falar um pouquinho da nossa visão. Alguns comentários podem ser vistos, pô, de novo esse papo da NM, mas é a nossa realidade, a gente tem que combater isso eternamente. E outros problemas que a gente não citou, né? O que foi citado rapidamente, questão ambiental, infraestrutura e para lá. Mas tem muita coisa que está na nossa mão, né? As entidades têm papéis fundamentais de puxar. A BPM tem feito um trabalho sensacional, a DIMB também, o IBRAM excelente. Volto a falar, boa parte desse trabalho é voluntária, CBRR. Então a gente convoca quem tiver interesse de participar. A sementinha a mais, uma força a mais para fazer a diferença no setor. Eu queria aqui, só para fechar, nos últimos 5 minutos aqui, uma palavra de vocês, né? Assim, como é que vocês... Começa pelo B, né? Começar pelo... vamos aqui na ordem alfabética aqui.
próximo passo, o que está mais perto da gente alcançar aqui, né? A gente está mais perto de alcançar perder a onda ou pegar a onda, na visão de vocês, né? Eu acho que passa mais, a questão não é perder e ganhar a onda, conseguir aproveitar a onda, dar um passo à frente, né? Aproveitar essa onda, aproveitar esse boom, esse interesse, né? De pessoas, empresas e fundos que estão começando a enxergar a mineração como um bom negócio, né? Se o discurso tiver que ser transição energética, que seja, né? Não tem problema, né? É só surfar, é só aproveitar essa onda e dar um passo para frente. Eu acho que é isso que a gente precisa focar. Vamos dividir em pedacinhos. Você quer surfar a onda como? Você quer pegar uma prancha, longboard? Você quer fazer um bodyboarding ou ir de jacaré? Jacarezão, eu acho que já não dá tempo de pegar, Né? Só pegar não a prancha. raspa na areia no final, né? Já tá Então, passando aí. então, já que é isso, vamos lá. Vamos dividir por pedaço. Mas assim, eu não tenho dúvidas que a gente vai pegar essa onda. Não tenho nenhuma dúvida. A questão é o quanto a gente vai aproveitar. Está se discutindo muito essa questão de, ok, terras raras, se fala tanto em terras raras, mas será que a gente só vai extrair ou a gente vai processar, beneficiar, refinar? Né? A gente vai gerar uma cadeia de valor maior? Será que não é o caso de a gente pensar, esse exemplo que eu dei do consulado britânico, né, do governo britânico buscando as empresas de conteúdo britânico para suprir, a gente supria deles, né? Então, será que não é o caso da gente desenvolver melhor a cadeia? A CBMM, né, teve feito isso com o Nióbio, lindamente. A gente viu semana passada no Invest in Mine, né? Então, desde a década de 70. Desde a década de 70. Então, mas é que tá. Estamos hoje quando mesmo? Década de 2025? 2050 está aí. Eles abriram o escritório na China, salvo engano, na década de 70. Pois é. E foram então, fechar o primeiro negócio em 2009, na auditoria até que a gente fez. Isso aí. Vamos pegar uma marolinha para ficar pronto para o tsunami, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Ô, Rodrigo, surfar é buscar aumentar o comprimento da onda, né? Para poder surfar bem. Acho que nós temos várias virtudes e defeitos. Não sei se otimismo é defeito ou virtude, dependendo do momento. Mas nós temos que ser otimistas e fazer com que esta onda realmente vá. Quando a gente fala em apertar a ANM, é demonstrar, colocar. Eu dou como um belo exemplo, inclusive acabou de passar aqui, né? O Carvalhal da CBPM é uma companhia baiana de pesquisa mineral que ela desenvolve, ela faz mapeamento geológico, ela faz aerogeofísica, ela faz levantamento, ela faz um trabalho há 52, 53 anos, se não me falha a memória, e ter esse exemplo também nos demais estados, ou quiçá na própria federação, com o Serviço Geológico Brasileiro, com o SGB, né? Então é o Serviço Geológico Brasileiro. A ANM também tem que ajudar, a ANM tem que fazer o papel dela, não somos só nós, né, prestadores de serviço, só os empresários, os investidores que têm que fazer com que essa onda tenha um comprimento bom. Que o Brasil está aí, está todo mundo querendo vir no Brasil, o Brasil não tem problema político com os demais países, tem uma boa aceitação, tem uma boa relação. Isto é um diferencial que está na ponta do momento e nós temos que saber aproveitar. E isso não se faz sozinho, se faz com as instituições. Mas essa onda só será surfada se essa tríade, né, governo, associações, entidades né, e principalmente também o setor privado tiverem integrados de uma mesma forma. Criasse agora a Comissão Nacional de Mineração, com 19 ministros, se não me falo a memória, né, frente. E nessas 19 ministros tem que chamar os empresários, tem que chamar representantes das entidades. Eles é que fazem do lado de cá com que a coisa aconteça. Então, para surfar essa onda tem que ter uma integração. O governo só ele não tem como fazer o papel dele, porque do lado de cá tem um entendimento e uma necessidade, e do lado de lá tem outro. E quando às vezes você conversa com políticos, tem políticos que eles querem ajudar, deputados, os senadores, mas é quando o tema não é de curto prazo, para dar voto, ele às vezes não se interessa. E o Bernardo colocou muito bem. O ciclo mineral, ele não tem o mesmo período de um mandato político. O mandato político, ele tem 4 anos. Dependendo do Senado, 8. E um ciclo mineral pode variar de 5, 10, 15 até mais tempo. Então nós temos que ter essa conjugação. E a classe política também tem que entender. Falar, olha, eu estou fazendo para o meu país, eu estou fazendo para que realmente, de fato,
possa ser levado à frente esse projeto e não simplesmente na gestão do político naquele momento. E é isso que nós devemos ter de pensamento e reflexão para poder surfar essa onda para o Brasil. Não é a onda nossa do momento, é a onda de agora, é a onda daqui para frente, é a onda que vem nas gerações futuras. Né? Como colocou, você está fazendo um projeto agora para colher lá em 2050. O político está pensando hoje, não deve. Então tem que ter a pressão das entidades na classe política também nesse sentido, viu, Tchê? E aí essa onda ela vai ser mais longa, ela vai ser sustentável, nós vamos poder surfar de boa forma. Seria isso aí, Rodrigo. Bacana. A gente tá quase que pontual. Queria agradecer vocês aí, bate-papo bacana. Convoco todos a participarem das entidades da CBRR, a BPM, IBRAM, a DIMB, né? A Gláucia está com material para distribuir também aí. A gente só vai fazer junto, pessoal. Não podemos separar, não podemos... a gente tem que criticar, mas a gente tem que trabalhar junto, o setor, o poder público, as entidades. E é esse o caminho. E bacana. Agradeço a todos aí pela paciência e obrigado aí. Abraço. Valeu, tio. Obrigado aí. Obrigado a todos.